Ra estava parado um pouco afastado daquela fonte horripilante de força que quase não teve forças para sair de sua atração quando chegou ao universo. Quando entrou pelo buraco negro fora daquele universo, saiu por um buraco em forma de esfera que ele ainda estava tentando compreender o que era. Mas tinha uma força tremenda. Porém, naquele momento, ele não observava essa esfera negra e sim o outro lado, o universo inteiro, até onde seus olhos alcançavam. Nunca imaginou que veria coisas tão belas como as que via naquele momento. Esferas brilhantes em várias tonalidades, nuvens de gases coloridas com tamanhos colossais, e inúmeros corpos orbitando outros corpos que atraíam outros corpos daquele universo. Só de ver tudo aquilo acontecendo, ele compreendia que existia uma força de atração em tudo o que via. Diferente do universo em que foi criado, que era praticamente o nada, aquele universo era o tudo, pois na sua frente não existia um só ponto que não era coberto por algum fragmento daquele universo, estando distante ou não dele. Ele sentiu uma presença, mas logo percebeu que eram 4 delas se aproximando de si em uma velocidade astronômica. Só conhecia seu pai e seu irmão El, então qualquer um seria um estranho para ele. Por um momento sentiu ansiedade, algo que nenhum ser naquele universo podia sentir, além daqueles que estavam no inferno. Mas Ra podia sentir. As 4 presenças chegaram rapidamente e pararam em sua frente, demonstrando uma energia suprema. Eram mais parecidos com El e Etim do que com Ra, pois Ra era careca e aquelas entidades tinham cabelo. Um cabelo diferente dos cabelos de seu pai e irmão. Aqueles cabelos queimavam, pois era isso que ele sentia quando eles esvoaçavam para mais próximo dele. Somos os querubins de Deus, guardiões desse universo. Quem é tu, criatura, nem divina e nem infernal? Disse as 4 entidades em uníssono. Todas elas seguravam algo comprido na mão, que queimavam como seus cabelos, mas Ra não sabiam o que eram aquelas coisas. Sou Ra, filho de Etim e irmão de El, disse Ra, pois aquelas eram as únicas coisas que ele sabia sobre si próprio. Venho pedir refúgio em seu universo. Isso surpreendeu os querubins, mas eles o receberam e o escoltaram até a galáxia de Andrômeda. Os querubins eram menos poderosos apenas que Deus. Com isso, eles conseguiam voar inúmeras vezes mais rápido do que a luz. Não demorou muito tempo até que chegassem na morada do pai, o Adonai, como todos o chamavam naquele universo. Era uma grande rocha, muito maior do que aquela que seu pai estava construindo em seu universo. Essa rocha, desse Deus, era branca, como a esfera dos olhos de seu irmão El. Era larga na base e ia afinando até a sua extremidade. Enquanto se aproximavam, o monumento ia tomando totalmente a visão de Ra para onde ele olhava. Foram chegando cada vez mais perto, até que a parede ficou translúcida e todos eles passaram. Um novo mundo ficou aparente para Ra. Viu algo que nunca imaginou que existisse. A rocha do Deus era oca e tinha sua própria flora, com sua luz própria, cheia de cachoeiras e animais e criaturas imensas, muito diferentes de Ra e de todos que conhecia em sua vida, que se limitava a ele próprio, seu pai, irmão e aquelas 4 entidades que o escoltavam. Aquelas criaturas eram imensas, com formatos estranhos para Ra. Tinham todos os seus membros encostados no solo e sua pele era densa. Dava para perceber isso só de olhar para elas. Eram dinossauros, mas a mente de um universo vazio não deixava que Ra compreendesse muito bem aqueles animais. Um brilho que cegou Ra por um momento surgiu sobre uma montanha. Eles estavam indo para lá e quando iam chegando mais perto, aquele brilho se tornava uma entidade que fez com que lágrimas escorressem dos olhos de Ra. Ele não conhecia aquela sensação, mas estava gostando dela.
era um sentimento de alegria, paz e amor, e vinha abundantemente daquela entidade de cabelos brancos. Ele tinha pelos no rosto também que caíam até a altura de seu peito. Trajava uma roupa completamente branca e estava descalço sobre a montanha. Ra pousou nas pedras junto com as outras 4 entidades. A entidade de cabelos brancos andou até ele e parou na sua frente, olhando para cima, pois naquele momento decidiu estar menor do que Ra. Eu conheço tudo no universo que criei para os meus filhos existirem, disse o Deus. Mas eu não conheço você. Por quê? Aquela foi a primeira pergunta que Adonai fez na sua existência até aquele momento, pois ele conhecia tudo e sabia tudo. Porque eu não sou desse universo, respondeu Ra com uma voz solidária. Adonai ficou olhando para Ra por um momento, observando seu espírito. Você tem vestígios de criações minhas em seu espírito, mas vejo que também é criado de algo que não conheço. Quem lhe criou, minha jovem alma? Meu pai se chama Etim, disse Ra, notando que o Deus abaixou a cabeça por 1 milímetro, mas tão sutilmente que ninguém perceberia além dele. Mas ele não gosta de mim e não me quer em seu universo. Por isso estou aqui, pedindo refúgio. Nesse momento, Ra notou mais algumas presenças se aproximando, mas em nenhum momento ele sentia-se intimidado por todas aquelas entidades que ele nunca tinha visto. Elas pareciam puras, diferentes de como enxergava seu irmão El, muito menos seu pai Etim. Eram 6 deles e chegaram voando com asas translúcidas douradas. Naquele momento, Ra percebeu que todas aquelas entidades, com exceção do Deus, tinham aquelas protuberâncias que se alongavam por metros nas suas costas. Os 6 pousaram na pedra e caminharam até eles. Enquanto se aproximavam, Ra percebeu que seus tons de pele eram diferentes de tudo. Brilhavam como algo que ele não conhecia. E além disso, entre eles, tinha uma entidade diferente, com um corpo diferente de todos que tinha visto na sua vida. Seu peito era mais volumoso do que de qualquer um que ele tinha visto. E os traços em seu rosto também eram mais gentis. Meus primogênitos chegaram, disse Adonai, dando alguns passos para se aproximar dos 6. Pai, disseram eles, quase em uníssono. Olá, filhos. Creio que estejam aqui porque sentiram uma presença diferente. Sim, pai, um deles deu um passo à frente. Ra percebeu que eles eram enormes, pois precisavam se curvar para falarem com o Deus. Vejo aquela entidade. O primogênito olhou para Ra e voltou a olhar para seu pai. Quem é ele? Vejo traços infernais nele, mas também angelicais, que também algo que não conheço. Rafael acha que ele não é desse universo, mas ele, encarando o irmão, disse: Rafael está certo, Miguel. Ele não foi criado no nosso universo, mas não é uma ameaça. Pelo contrário, precisa da nossa ajuda. Os primogênitos tinham os olhos bem abertos, pois estavam muito surpresos com o que tinham escutado. Afinal, não conheciam a existência de um outro universo. Deus continuou falando. Ele é filho de alguém que há muito tempo pusemos para fora do nosso universo. Todos sabiam de quem ele estava falando. O Senhor está dizendo que aquele é um filho da morte? Gabriel falou nesse momento. Exatamente, meu filho. E ele está com medo dela. Não podemos negar ajuda a alguém que a pede a nós. O maior dos 6 deu um passo à frente. Quer dizer algo, Jeremiel? Perguntou Adonai. Sim, pai. Se ele precisa da nossa ajuda, assim o ajudaremos e o transformaremos também em nosso irmão.